18, verso de número 17 e 18. Diz assim o verso 17: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Olha a força que Davi coloca nessa palavra. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Salmo 119, versículo de número 67. Salmo 119, verso 67 diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Verso 71, verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Vamos encerrar no Salmo 142, verso de número 7, para a glória de Deus. O Salmo 142, verso 7, é uma oração que saiu de dentro da alma de Davi. E ele diz assim: Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Retome os vossos assentos, dando glória a Deus e aleluia nessa noite. Eu quero louvar a Deus com toda a singeleza do meu coração, pela vida do pastor Edgar, pela vida da pastora Josefa, pela vida dos obreiros e obreiras que compõem o quadro ministerial dessa casa, que nos tem recebido com tanto carinho. Como eu tenho crescido nesse lugar, meus irmãos. Como esse lugar tem contribuído de forma significativa para o meu crescimento e desenvolvimento espiritual. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja avivada, essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus porque nessa noite não temos aqui espectadores, temos aqui adoradores para a glória de Deus. Eu quero estar louvando a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zequinha. Muito obrigado, tá, amigo? Ele soube que estaríamos aqui trazendo esse relato e prontamente ele se dispôs a estar conosco. Veio lá do Elisa Maria, na Zona Norte, para estar dando glória aqui conosco. Está aqui também o pastor Juninho Lutero, que é um amigo querido, missionário que veio da Bahia. Eu tenho um respeito muito grande pela vida do senhor, porque o senhor deixou sua zona de conforto para estar aqui, só Deus sabe como, dando glória e cumprindo a vontade de Deus, o desígnio e o propósito de Deus. Então eu louvo a Deus pela tua vida, viu, meu amigo? Queridos, quantos estão preparados para receber esse relato nessa noite? Obviamente que eu disponho de muito pouco tempo para trazer um relato na íntegra daquilo que Cristo fizera na minha vida. Porém, eu vou contar 3 grandes experiências que eu vivenciara. Irei preencher as lacunas de uma experiência a outra com algum relato. Eu tive a infelicidade de ter sido rejeitado pela minha mãe. Assim que eu nasci, eu fui abandonado pela minha progenitora dentro do segundo maior complexo de favela do estado de São Paulo. E como disse o pastor e poeta, cresci em meio a homens valentes, cujo veneno é pior do que a serpente. O pastor Abel Porto, ele compôs um hino que traz esse pensamento. Eu vivi em meio a homens valentes, cujo veneno é pior do que a serpente. Fui criado em meio a um ambiente em que as pessoas desprezavam a vida. Fui criado em meio a um ambiente extremamente violento.
E a influência do mesmo moldara a minha vida de uma forma muito drástica. E a minha infância, ela fora roubada. A minha adolescência também foi roubado. E a minha juventude também foi saqueada. Mas eu quero louvar a Deus, porque Jesus Cristo veio e restituiu a minha vida para a glória do nome dEle. Crescendo em meio a um ambiente como esse, a psiquiatria e a psicologia dizem que o caráter de uma criança pode ser fortemente influenciado e pode ter uma grande tendência à prática da violência. E fora o que acontecera comigo, presenciando mortes no cotidiano, convivendo em meio a homens violentos, a homens implacáveis, cujo coração era um reduto para o ódio e para a revolta. Com apenas 14 anos de idade, eu já me tornara um criminoso de uma projeção, de uma notoriedade incrível para a minha idade. Com apenas 14 anos, eu já estava entregue ao submundo do crime. Já tinha me rendido à sedução do submundo do crime. Que esse relato possa alcançar o coração dos jovens desta nação, que são facilmente seduzidos pelo falso poder que o submundo do crime projeta na vida dos jovens. Quando eu digo falso poder, porque ele é falso, é mentiroso e é enganoso. O verdadeiro poder é o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus estava diante de Pilato, Pilato questionara o silêncio de Jesus dizendo: tu não respondes a mim que tenho o poder de te crucificar e o poder de não te crucificar. Jesus olhou firmemente para Pilatos e disse: Pilatos, poder nenhum terias contra mim, se do alto não lhe fosse dado. Tu está entendendo que o poder não vem do crime, o poder não vem das facções criminosas, o poder não vem do inferno, o poder vem do céu nessa noite. Poder nenhum terias contra mim, se do alto não lhe fosse dado. E se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, e me livraria das tuas mãos, me livraria dessa hora. Mas para essa hora, eu vim. Jesus compreendia perfeitamente a vontade de Deus, os desígnios de Deus para a sua vida. Com 14 anos de idade, a vida praticamente destruída, seduzido por esse falso poder proporcionado pelo submundo do crime, envolvido com um nível avançado da magia negra. Eu tinha uma intimidade tão grande com os espíritos caídos, meus irmãos, com os anjos destituídos do seu potentado, que eu falava com eles cara a cara, eu falava com eles assim, face a face. A manifestação não precisava que eles estivessem tomado posse de um cavalo para falar comigo, não. Eu andava naquelas vielas de madrugada e eu via aquela sombra preta do meu lado dizendo: entra à direita, entra à esquerda, vai para lá, vem para cá. Ou seja, uma vida completamente envolvida com a magia negra, uma vida completamente envolvida, entregue ao submundo do crime. E eu não entendia que o que me guardava não era aquela sombra preta. O que me guardava não eram as inúmeras guias que eu carregava no pescoço. O que me guardava era o Deus Todo-Poderoso, que desde o ventre da minha mãe me escolhera para um grande propósito na terra. E eu cego, enganado, seduzido pelo príncipe das trevas, achava em minha ignorância que as guias que estavam no meu pescoço, as guias de ouro, as guias de prata, as guias de madeira, as guias sintéticas, que protegiam e guardavam a minha vida de ser alvejado por tiro, de sofrer atentado de arma branca,
Mas o que eu não sabia é que a mão do Todo-Poderoso estava sobre a minha cabeça. Porque antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus já havia me escolhido para um propósito especial na terra. Eu vim aqui nessa noite para dizer que o teu foi escolhido por Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer que teu filho não vai morrer, tua filha não vai morrer, porque Deus escolheu ela desde o teu ventre. Mas até então, enganado, seduzido ia eu. Eu lembro que numa ocasião, era a ocasião em que o crack estava estourando no estado de São Paulo. Final da década de 80 e meados da década de 90. O crack era novidade no estado de São Paulo. E eu lembro que 2 meninos haviam desviado uma quantidade muito grande. E eu dei uma ordem dizendo, deixa eles amarrados a noite inteira. Porque pela manhã eu irei executar os 2. Mas o que eu não sabia, meus irmãos, é que naquela manhã o Senhor tinha marcado um encontro com a minha vida. Naquela manhã eu teria o meu primeiro contato, ainda que tímido. Eu teria o meu primeiro contato com Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro que naquela manhã eu levantei com uma fúria muito grande. E com todas aquelas guias no pescoço, com uma submetralhadora pendurada no pescoço, com 2 capangas à direita, 2 à esquerda, eu me dirigi até o local em que aqueles 2 meninos estavam amarrados. 9 para as 10 horas da manhã daquele dia. E indo com aquela fúria satânica no meu coração para executá-los. Uma crente cheia do Espírito Santo de Deus estava numa consagração, dentro de uma igrejinha, dentro do maior complexo de favela do estado de São Paulo, o segundo maior complexo de favela do estado de São Paulo. Aquela consagração sem graça, Pedro, Tiago e João, mas aquela crente cheia do Espírito Santo, estava com o seu joelho dobrado, clamando ao Deus de Israel. Enquanto ela orava, o Espírito Santo falava com ela assim: filha, levanta, vai para a rua principal da comunidade. Porque um dos traficantes desse complexo de favela está indo executar 2 meninos. Tu vai parar diante dele, vai olhar dentro dos olhos dele, e vai dizer assim para ele: filho, posso te dar um abraço? Ele vai te encarar de volta, vai abrir a boca para te xingar de tudo que é nome, mas eu vou travar a boca dele. Quando a articulação dele voltar, ele vai dizer delicadamente: pode. Tu vai dar um abraço bem apertado nele. Não se preocupe, porque a metralhadora está destravada, mas eu já travei ela no mundo espiritual. Tu vai dar 14 rajadas de língua no ouvido dele. E depois tu vai dizer: eu te escolhi para uma grande obra na terra. Os que estão à tua direita vai cair aqui dentro, os que estão à tua esquerda também. Tu não vai cair, porque eu te escolhi para uma grande obra. Não poderia ser, meus irmãos, uma serva qualquer. Tinha que ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Tinha que ser uma crente doida, que entende os mistérios sobrenaturais de Deus. Ela não titubeou, levantou-se, foi para a rua principal daquela comunidade e ficou como uma sentinela de Jeová parada. De repente, lá vem esse que vos fala, de 14 para 15 anos de idade. Uma submetralhadora pendurada no pescoço, com pente adaptado para o maior poder de fogo. Achando que era dono da situação, endemoniado da cabeça aos pés. Há quem dizia que o capeta não entrava em mim, eu entrava no capeta. Ela me avistou de longe, parou diante de mim. Eu parei e medi ela de cima e embaixo. Ela olhou para mim com firmeza e disse: filho, posso te dar um abraço? Eu abri a boca para xingá-la de tudo que é nome que existia na terra e no inferno. Mas quando eu abri a boca, a minha boca travou. Alá, bremon, derabiastu e derebiacanto.
Eu olhava para quem estava à minha direita, olhava para quem estava à minha esquerda, e eu não conseguia articular as palavras. Quando a articulação voltou, eu olhei para ela e disse: pode, minha linda. Ela é aquelas irmãs fofinhas, tá, irmão? Porque é um pecado dizer que a bichinha era gorda. Ela era fofinha. Ela veio e me puxou, eu franzino, me deu um abraço apertado e soltou a primeira rajada. Quando ela deu a primeira rajada, quebrou a primeira guia, estava no meu pescoço. Ela deu a segunda rajada, quebrou a segunda guia. Ela deu a terceira rajada, quebrou a terceira guia. Ela deu a quarta rajada, quebrou a quarta guia. Ela deu a quinta rajada, quebrou a quinta guia. Ela deu a sexta rajada, quebrou a sexta guia. Ela deu a sétima rajada, quebrou a sétima guia. Ela deu a oitava rajada, quebrou a oitava guia. Ela deu a nona rajada, quebrou a nona guia. Ela deu a décima rajada, quebrou a décima guia. Ela deu a décima primeira rajada, quebrou a décima primeira guia. Ela deu a décima segunda, a décima terceira. Na décima quarta guia, na décima quarta rajada, quebrou a décima quarta guia. Eu senti as pedras escorrendo pelo meu corpo, enquanto ela dava uma rajada, ela ia assim com o corpo. Quando ela ia assim com o corpo, eu ia junto com ela e a guia se quebrava, meus irmãos. Mas não se quebrava com o movimento, se quebrava com o estalar das línguas do céu. E eu senti as pedras escorrendo pelo meu corpo. Quando ela deu a 14ª rajada, eu já não sentia mais os meus pés no chão. Já não sentia mais o peso da submetralhadora no pescoço. Ela colocou a boca no meu ouvido e disse: o meu Deus te escolheu para uma grande obra na terra. Os que estão à tua direita vai cair aqui dentro. Os que estão à tua esquerda vai cair aqui dentro. Tu não cai porque eu te escolhi para uma grande obra. Você está entendendo que quando ele escolhe, está escolhido? Quando ele escolhe, está escolhido. Quando Jeová escolhe, PCC não mata, a rota não mata, o BOP não mata, a tropa de choque não mata. Quando ele escolhe, Satanás não mata. Alai ou derebe amon de canabiastui. Tu entendeu por que eu li Salmo 118, verso de número 17. Davi foi um homem que viveu situações de grande perigo. Homem acostumado com a guerra. E a guerra é um ambiente extremamente hostil. Mas Davi, em meio às suas guerras, em meio às suas batalhas, ele abriu a boca e declarou dizendo: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Diga comigo: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu estou aqui para dizer que eu não morri, mas eu estou vivo para contar as obras do Senhor nessa noite. Mas o verso 18 diz assim: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou a morte. Eu perdi as forças naquela manhã. Quando aquela mulher me soltou, eu não sentia mais meus pés no chão. E eu saí cabisbaixo, cheguei naquele local. Olhei para aqueles dois meninos amarrados e disse: amarre eles e deixa os bichinhos embora. Sentei naquela cama e coloquei a mão na cabeça e disse: o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo algo que eu nunca senti antes. Eu estou sentindo uma leveza. Eu estou sentindo uma paz dentro de mim que não tem explicação. Aí eu ouvi os meus comparsas lá fora perguntando para os que vieram comigo: o que aconteceu com ele? Ele não nos permitiu executar os meninos, para executá-los pela manhã, para fazer. O que aconteceu? Eu não sei. Sei que nós estávamos vindo para cá, uma crente doida parou ele, falou umas línguas lá estranhas, berrou um negócio no ouvido dele, e ele veio para cá desse jeito. Eles não entendiam, mas naquele dia, Jesus desceu e falou comigo. Passei aquele dia abobado. Mas Satanás é um ser extremamente persuasivo. Passado aquele dia, ele me fizeram esquecer daquela experiência. Continuei na prática do tráfico, do assalto e da criminalidade. Com 18 anos de idade, a minha cabeça já estava a prêmio dentro da Tobias Aguiar.
Já havia juramento entre os oficiais da Tobia Aguiar. Existia um prêmio pela minha cabeça. Era uma questão de honra eles me assassinarem. Era uma época em que o governador apoiava a ação da Tobias Aguiar. Eles matavam discriminadamente. Agora imagine um inimigo, considerado inimigo número 1 deles. Eles me caçavam como Saul caçou Davi em Israel. De uma cidade a outra, eu perambulei pelas cidades do interior. Porque depois dessa experiência, eu tive a infelicidade, meus irmãos. Escute o peso dessa palavra. Eu tive a infelicidade de, numa troca de tiro com a Tobias Aguiar, assassinar um tenente da Tobias Aguiar. O ódio deles por mim já era muito grande depois dessa situação. O mesmo se intensificara mais ainda. E eles me caçavam como se caça uma agulha no palheiro. De cidade em cidade. Eu não sabia mais o que era deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque a qualquer momento a casa poderia ser cercada. E a minha vida seria tirada. De cidade em cidade. Quantas artimanhas. Durante esse período eu ganhei até na Mega Sena. Eles vieram em casa, me enviaram pessoas em casa dizendo: teu filho ganhou na Mega Sena, ele precisa aparecer para receber o prêmio. Mas tudo armação. Tudo conspiração para me matar. Mas a palavra que estava sobre a minha cabeça era a palavra que eu não iria cair, que eu não iria morrer. Porque ele haveria me escolhido para uma grande obra. Mas depois de muitas idas e vindas, eu caí na mão dos meus implacáveis inimigos. E eu me recordo como o dia de hoje. Eles fizeram uma meia-lua em volta de mim, pastora Josefa. Eu encostado naquele grande muro da comunidade. Eles fizeram uma meia-lua em volta de mim. E o tenente da polícia militar e o tenente da Tobia Aguiar discutindo tranquilamente na minha frente. A qual deles cabia o direito da minha execução. O tenente da polícia militar apresentava suas razões, dizendo: ele matou soldado, ele feriu soldado em ação, e nós iremos executá-lo. O tenente da Tobias Aguiar dizendo: ele é o único criminoso vivo no estado de São Paulo que teve a infelicidade de matar um oficial da Tobias Aguiar. Nós iremos executá-lo. E eu ali assistindo o debate deles. Por fim, Tobias Aguiar ganhou o debate. O tenente veio na minha direção e disse: o senhor não vai tomar um tapa. O senhor vai ser levado para dentro do matagal. E o senhor vai ser executado como o senhor merece ser executado. E nunca mais sua mãe verá o teu rosto, porque o teu corpo vai desaparecer. Com olhar firme, eu continuei olhando dentro dos olhos dele. E fui levado para aquele matagal. 3 viaturas e um carro a paisano entraram dentro daquele matagal. Me tiraram de dentro. Eu contei 12 soldados naquela noite. Desceram, me desalgemaram. O tenente veio na minha direção e disse: quantos homens o senhor já matou? Nunca matei ninguém. Eu sabia que ia morrer. E todo criminoso daquela época, que sabia que quando caísse na mão da rota, não tinha mais jeito. Então para que negociar? Para que falar? Ele riu e disse: você sabia que o homem que você matou era meu irmão? Eu disse: eu nunca matei ninguém, o senhor vai matar um homem inocente. Zombando dele. Quando eles me posicionaram dentro daquele matagal, irmãos, eu confesso, a minha boca não salivava mais. No meu nariz eu sentia um forte cheiro de enxofre. Porque naquela madrugada o inferno subiu naquele matagal para levar a minha alma para o inferno. Eu sabia por experiência própria, eu ia fechar os olhos, eu ia ouvir os estampidos, mas mesmo de olhos fechados naquela noite escura, eu ainda ia ver o raiar, ou por que não dizer,
as faíscas das armas sendo disparadas na minha direção, a experiência própria. Eu fechei os olhos e veio um soldado até a mim e disse: eu não vou atirar na cabeça, eu não vou atirar na sua cabeça, eu vou atirar nos seus pés, vou estourar as duas rótulas do seu joelho e vou ir subindo devagar. Quando chegar na sua cara, eu vou dar tanto disparo que, se porventura seu corpo for encontrado, nem sua mãe vai te reconhecer. Eu não respondi nada para ele e fechei os olhos. Caiu um silêncio naquele matagal, que nem grilo. Eu ouvi a canção. Passaram 30 segundos. Quando eu fechei os olhos, eu tive uma das visões mais lindas que um homem que está prestes a morrer pode ter. Eu vi aquela crente doida na minha frente, profetizando e dizendo: os que estão à tua direita vão cair, vão morrer aqui dentro. Os que estão à esquerda também, tu não morre, porque Ele te escolheu para uma grande obra na terra. Eu confesso que eu não queria abrir os olhos, mas em dado momento eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi 12 homens de costa para mim com as armas abaixadas. Dentro do primeiro carro que entrou dentro do matagal, tinha um carro grande, branco, com 2 homens vestidos de branco. Tem pessoas por aí que vê anjo com muita facilidade. Vê anjo subindo, descendo, entrando, saindo. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi 2 anjos. Pastor, eles têm asa? Não, não tem asa. Pastor, eles são bonitos? Não, eles não são bonitos, eles são perfeitos. O tenente olhou para mim e disse: suspende a execução porque temos testemunhas oculares. Me lançaram dentro da primeira viatura que entrou no matagal. Eu lembro que eu levantava a cabeça, um soldado batia com a coronha do revólver. O sangue descia na minha face, mas eu queria continuar olhando. Porque aqueles 2 seres eram muito lindos. E eles fixavam o olhar na minha direção. E não tiravam o olhar da minha direção. Como querendo dizer: o Deus que te ama, que morreu na cruz por você, nos enviar aqui nessa noite para tirar você da mão da rota. Quando todos os carros manobrou, que o carro que entrou primeiro manobrou de ré daquele matagal, aquele carro saiu, olhou da placa aos olhos do tenente Clóvis, manobrou e subiu uma subida e desapareceu diante dos nossos olhos. O tenente estremeceu, olhou para mim, me grudou, me puxou e disse: se você nunca falou a verdade na sua vida, fale hoje. Você não vai morrer mais, mas pelo amor de Deus, fale a verdade. Você é filho de crente ou crente desviado? Qual dos dois? Eu disse: eu nem sou filho de crente e nem crente desviado, mas os Deus dos crentes são uma doida dizendo: tu não vai morrer, porque eu te escolhi para uma grande obra na terra. Quando Ele diz que não morre, não morre. Quando Ele diz que não morre, nem a rota mata. Anavassou rebremundo iderás. Alabramando canabiastu iderés. Ele deu uma ordem, pastor Juninho Lutero, dizendo: conduza o humilhante até o 56 DP, no bairro de Vila Alpina, de frente ao crematório da Vila Alpina, que eu moro atualmente atrás do 56 DP, aonde eu estava jurado de morte. Hoje eles me protegem. Deus faz ou não faz? Quando aquele soldado seguiu com aquela viatura, ele parou e disse: tenente, o que vimos essa madrugada é algo paranormal, não tem explicação científica para isso. Porém, se ele for para a cadeia, nunca mais ele sai da cadeia, não teremos oportunidade de vingar o nosso irmão de farda. Vamos soltá-lo e numa outra oportunidade nós o pegamos e executamos. O tenente estava impactado. Ele olhou para o soldado e disse: prossiga com a ocorrência e humilhante até o 56 DP. Ele parou a segunda vez, fez o mesmo questionamento. Recebeu a mesma ordem. O 56 DP fica numa parte alta. Quando chegou na baixada, ele jogou o carro na calçada e disse: tenente, vamos soltar o moço e matá-lo em outra ocasião.
Nunca vi um homem falar com tanta autoridade. Ele se virou para o soldado e disse: Deus mandou levá-lo para a cadeia. E é para a cadeia que eu vou levar ele. Você está entendendo? Deus castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Chegando no 56 DP, eu fui tirado de madrugada com um capuz preto. Eu disse: meu Deus, escapei da mão da rota, agora eu vou morrer na mão da civil. Entraram 4 homens, me colocaram um capuz na minha cabeça, me algemaram, me jogaram dentro do carro e me levaram para uma área desconhecida em São Paulo, para um distrito desconhecido em São Paulo. Quando eu desci da viatura, que tiraram o capuz da minha cabeça, o delegado disse: a PM ficou sabendo que a rota não te executou e orquestraram uma invasão ao meu distrito para te matar dentro da minha carceragem. Eles podem te matar, mas não dentro da minha carceragem. Deus continuava me livrando. Como os distritos de São Paulo não tinham estrutura para manter um criminoso do meu porte na época, eu fui transferido para o pavilhão 9 da casa de detenção. E chegando na casa de detenção, meus irmãos, eu tive um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Entrei para dentro da cela naquele dia. Os facciosos me procuraram dizendo: ei, corre com nós. Eu disse: eu preciso tomar um banho, comer alguma coisa, e amanhã eu me decido de que lado eu vou estar. Tomei um banho, mas não consegui comer. Mas quando foi de madrugada, um homem todo vestido de branco entrou na cela e disse: eu sou o leão da tribo de Judá. Eu venci para te dar a vitória. Eu sou maior. Eu levantei pela manhã, corri no guichê. Assim que abriu a cela daqueles que pagam o café da manhã, que são chamados boieiros do sistema penitenciário, eu digo: me traga um crente. Ele procurou um crente, trouxe um crente. Eu digo: me traga uma Bíblia. Ele me trouxe uma Bíblia. Quando abriu a cela, eu corri para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus. 7 dias depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí encontrei aquele que hoje é o maior criminoso vivo no sistema penitenciário. E ele disse: rapaz, tu aceitou Jesus? Eu disse sim. Eu esperava uma palavra dura. Ele bateu no meu ombro e disse: eu queria ter essa mesma coragem de entregar a minha vida para Jesus. 23 dias depois eu estava orando de madrugada. Dobrei meu joelho meia-noite. Diga comigo: meia-noite. Quando foi 5:30 da manhã, a porta da cela se abriu. Eu disse: ué, por que abriu a porta? O guarda passa, bate a chave e pergunta quantos tem. É 1 ou 2 ou 3, por que ele abriu a porta? Aí eu dei conta que eu estava de olho fechado. A porta se abriu no mundo espiritual. Aí eu vi um varão todo vestido de branco, de vestes talares. Veio na minha direção, pastor Juninho, pastor Zequinha. Colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: eu te escolhi para um grande propósito na terra. Dou-te nessa madrugada 4 níveis de revelação profética. Vou revelar o que está na frente do texto, atrás do texto, em cima do texto, embaixo do texto. Vocês nessas 14 segunda-feira têm presenciado revelações que não está nos compêndios de teologia. São revelações que descem do céu sobre as nossas vidas. Mas como analfabeto de pai, mãe, de vô, de vó, de bisa e de bisa? Mas pastor, o senhor acabou de dizer um grande criminoso. Mas você não precisa ter um grande intelecto para ser um grande criminoso. Mas ele diz: vou eu fazer de ti pregoeiro da minha palavra. E quando Jesus diz que vai fazer, ele faz. Levantei pela manhã e saí correndo na galeria. Todo crente que eu encontrava, eu dizia: Jesus apareceu para mim essa madrugada e disse que vai fazer de mim pregoeiro da sua palavra. Aí um balançava a cabeça, outro dizia: meu filho, tu comeu demais, disse que viu Jesus. Eu disse: não, Jesus entrou na minha cela nessa madrugada. Subi para a sala pastoral e disse: meus pastores, Jesus apareceu para mim essa madrugada e disse que vai fazer de mim pregador da sua palavra. Eles disseram: meu filho, tu comeu demais, disse que viu Jesus. Não, eu estou há 72 horas em oração e jejum.
Eu estava orando na madrugada quando Jesus entrou na minha cela. Aí um olhou para mim e disse: meu filho, tu sabe o que é pneumatologia? Eu disse: lá no norte nós chamamos isso de pneumonia. Aqui como é que é o nome? Ele disse: pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, meu filho. Eu disse: eu sei quem é o Espírito Santo. Um dia eu vou conhecer a pneumatologia, mas eu sei quem é o Espírito Santo. Aí outro gritou de lá dizendo: meu filho, tu sabe o que é a armatiologia? Eu disse: lá no norte nós chamamos de arapuca, aqui é armadilha. Não, meu filho, é a doutrina do pecado, que do grego é armatiologia, que significa errar o alvo. Eu disse: eu sei o que é pecado, porque eu andava com uma metralhadora pendurada no pescoço, e hoje eu sou lavado e redimido pelo poder dessa palavra. Aí outro gritou de lá: meu filho, tu sabe o que é oratória? Todo pregador tem boca. Eles riram de mim. Eu saí daquela sala arrastando um sonho que tinha acabado de nascer. Olha para o teu irmão e diga: tomara que eu não esteja sentado do lado de um serial killer, um matador de sonho em série. Porque o que tem de matador de sonho em série dentro da igreja não é brincadeira. Porque quem mata teu sonho não é quem está da porta para fora da igreja, é quem está da porta para dentro da igreja. Mas nessa noite teu sonho vai sair daqui blindado para a glória de Deus. Crente invejoso, frustrado, decepcionado não vai matar o que Deus projetou para a tua vida. Mas Deus queria me ensinar uma lição naquele dia. Diga comigo: quem ouvimos, determinamos. Diga: determina quem seremos. Ou seja, eu poderia ouvir eles ou ouvir Jesus. Entrei para a cela arrastando um sonho que tinha acabado de nascer, e os homens mataram. Olhei no espelho, um jovem de apenas 19 anos, condenado a mais de 50 anos de reprimenda penal. Olhei no espelho e disse: Senhor, eu vejo um derrotado. O que o Senhor vê, pelo amor de Cristo? Eu vejo uma curva de rio. O que o Senhor vê? Aí eu escutei uma voz falando nitidamente comigo: eu vejo um dos maiores pregadores dessa nação. Se você não pode dar um glória a Deus, eu já dei muitos glória a Deus por isso. Eu vejo um moço que vai andar nos 27 estados que compõem a Confederação Brasileira. Eu vejo um moço entrando num pássaro de aço, indo para as nações da terra, arrastando multidões através do relato que eu tenho gerado na tua vida. Eu vejo um moço ganhando milhares e milhares de almas da terra. Meu sonho, ele não se lhe colocou de pé. Ele deu um sobressalto e se colocou de pé. E nunca mais mataram o meu sonho. Eu aprendi a ler na Bíblia. Li a Bíblia 56 vezes. Fiz o ensino fundamental e médio. Fiz 2 faculdades de teologia. 17 anos depois, eu passo pelos portões de cabeça erguida, dando glória a Deus e aleluia. 3 megas rebeliões eu vivenciei. Mais de 50 rebeliões localizadas. A tropa de choque, quando invadia a casa de detenção, 300 homens marchando e dizendo: demônio, vocês vão morrer, e batendo no escudo. Demônio, vocês vão morrer, e batendo no escudo. Do outro lado, no mundo espiritual, vinha o Espírito Santo marchando com um cortejo celestial, dizendo: o choque não pode matar quem eu dei vida, e vida com abundância. 17 anos depois eu saí. Fui morar com Maninha. Estou encerrando. O prognóstico da região era: eu dou 3 meses. E ele larga essa utopia de ser crente. E vai reivindicar o seu direito. A sua boca avaliada em R$1 milhão. Sua boca de distribuição de droga. Passaram os 3 meses. Eu fui convidado para pregar dentro de um grande evento na comunidade. Fecharam todas as ruas. O tráfico em peso estava presente nessa cruzada evangelística. Quando eles me viram pregar, saíram balançando a cabeça e dizendo: esse está mais doido do que era doido. Não tem por que se preocupar, porque Jesus entrou na vida dele com toda a força. Eles disseram 3 meses, faz 3 anos e 10 meses que eu saí, estou firme para a glória de Deus. Pregando o evangelho de manhã, de tarde, de noite, não colocando preço no que não tem preço, porque ele disse: sai, pregue meu evangelho, porque eu vou cuidar de você na terra, e ele tem cuidado da minha vida na terra, meus irmãos.
Ontem eu estava pregando numa igreja e os pastores, quando eu terminei de pregar, eu estava pregando Apocalipse capítulo de número 11, falando sobre as duas grandes testemunhas do Apocalipse, pregando sobre o testemunho que as mesmas darão no período mais difícil que a humanidade passará, a humanidade, não a igreja, porque a igreja já estará na glória, sentado na mesa, comendo tutano, bebendo vinho puro e dando glória a Deus e aleluia. Enquanto eu pregava, uma unção, uma graça, uma sabedoria tão grande invadiu a casa que os pastores, quando terminou aquela ministração, perguntaram: meu filho, de onde lhe veio tanta sabedoria para ministrar em textos de caráter futurístico? Eu disse: eu consultei os livros, eu fiz a lição de casa nos bancos acadêmicos, mas não sei o que acontece. Quando eu abro a Bíblia, abre um rolo na minha mente e a revelação desce. Sabe por quê? Porque um dia Jesus entrou na minha cela, colocou as mãos sobre a minha cabeça e nunca mais a minha cabeça foi a mesma. Porque quando ele colocou as mãos, a sabedoria desceu sobre a minha vida. O maior milagre não é um paralítico se desprender da sua cadeira de roda. O maior milagre não é o canceroso expelir o seu sangue. O maior milagre está aí do seu lado. Pastor, faz tanto tempo que eu não vejo milagre. Olha o teu lado aí, ó. Olha aí, ó. Vidas transformadas, olha aí, ó. Vidas transformadas, olha. O Brasil jogou hoje, mas o time de adoradores ainda está em campo. Alá, bremon, derabiastui, derebiamon, decanabias terra. Está em campo adorando, está em campo glorificando. Está dizendo: o Brasil não é de Aparecida. O Brasil é de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Copa é do mundo, mas a igreja é do Cordeiro de Deus. Não existe milagre maior do que esse. E quando ele transforma de verdade. Pastor, mas eu conheço pessoas que recaíram. É porque se recuperaram apenas. Porque quem é transformado não tem recaída. Porque foi transformado para a glória de Deus. Quando a água é transformada em vinho, nunca mais o vinho volta a ser água. Você está entendendo?